A ideia dessa fala hoje é a gente fazer sempre aquele exercício que envolve a disciplina de paradigmas, que é refletir sobre o paradigma, tá certo? Eu nunca me acostumo com essa, mas é melhor deixar essa acesa. É refletir sobre o paradigma, tá? Ou seja, além da programação, o que é que nós estamos fazendo? Eu vou deixar aceso mesmo, senão fica um... Aqui, pronto. Além da programação, além de aprender a programar em Scheme ou Lisp, o que é que nós conceitualmente estamos fazendo ou estamos pensando, certo? Então, essa parte de funções no centro, ela vai trazer coisas que a gente já viu e refletir sobre elas, e coisas que vocês trabalharam nos exercícios que passaram na lista, tá certo? Então, como eu falei para vocês, todo paradigma precisa de alguma maneira trabalhar com os diferentes níveis de abstração. Então, todo paradigma precisa criar mecanismos para você criar num nível de cima, níveis superiores, empacotar ou encapsular elementos do nível inferior. Senão você não consegue administrar a complexidade, tá? E agora a ideia é a gente dar uma refletida em como o paradigma funcional faz isso. Porque ele precisa fazer isso, certo? Como é que ele faz isso? Então, eu trouxe 3 elementos que eu considero fundamentais para que o paradigma funcional consiga subir nos níveis de abstração, e eu juntei os 3 e chamei de funções no centro, certo? O que é funções no centro? Uma coisa interessante que a gente vai observar aqui, que é diferente do paradigma imperativo que a gente viu, é que eu não crio uma nova estrutura para fazer um novo nível de abstração, certo? Então, quando a gente viu, por exemplo, orientação a objeto, eu tinha funções e eu tive que criar classes como um outro nível para poder subir o nível de abstração. Então, e a classe ela tem uma estrutura completamente diferente da função, por exemplo, certo? A ideia na funcional é que você sempre vai usar o mesmo princípio. Então você tem uma homogeneidade de como você faz isso, certo? E para você conseguir fazer isso, tem 3 conceitos importantes que eu considero, que é funções como First Class Citizen. Curiosidade, quem já ouviu o termo First Class Citizen? Quem já ouviu? Já ouviu? Quem mais? Arrisca falar sem ter visto o slide, não? Ah, mas eu botei isso lá no notebook também, né? Mas quem ouviu isso antes de ver aquele notebook? Você ouviu também? Já tinha ouvido? Não? Nunca ouviu falar de First Class Citizen? Esse é um termo muito usado, tá certo? Eu vou definir, está lá no notebook, mas segundo, closure. Closure é um princípio muito importante quando você quer usar funções para resolver sua abstração. E o terceiro são as funções de ordem superior, certo? Então vamos falar de funções como First Class Citizen. Esse termo ele é muito usado. Alguns falam First Class Object, uns falam First Class Entity. Às vezes tem gente que fala assim, First Class Function, dizendo que a função é um First Class Citizen. Aí você chama First Class Function. O First Class é um termo subjetivo, mas a ideia é que eu vou dar para aquela entidade que eu escolhi poderes e flexibilidade dentro da minha linguagem. Eu não vou amarrar ela numa camisa de força e deixar ela fazer só um negocinho para o que eu pensei para ela. É mais ou menos isso de uma forma informal, tá certo? Então, tem esses 2 autores que eles tentam definir da seguinte maneira. Uma entidade pode ser passada como parâmetro, então eu passo ela como parâmetro,
retornada por uma subrotina e ser atribuída a uma variável. O CBesta também diz assim, ela pode ser colocada numa lista. Mas aí, para mim, é a mesma coisa que ser atribuída numa variável. Mas tudo bem, vocês podem considerar isso, né? Ela pode também, eu posso ter numa lista uma função, certo? Qual é o impacto de fazer isso? O impacto de fazer isso é que eu vou conseguir transformar a função na matéria-prima para fazer praticamente tudo, certo? Só para vocês terem uma ideia, a visão de First Class Citizen, ela foi evoluindo ao longo do tempo. No começo, quando você tinha ali o Fortran, os caras só achavam que podiam passar como... Notem que aí tem muito a ver com a separação processos e dados. Tem muito a ver com essa separação das imperativas. Como os processos eram muito separados de dados, o cara achava que o processo era uma coisa meio rígida. Uma função é um treco rígido, né? E ela recebe dados e retorna dados. É só isso. É um negócio, não é? Então, se você olhar bem, no Fortran, o que você tinha como First Class Citizen era muito pouco. Eram os valores, os dados que você circulava. O Lisp é que introduziu a ideia de que as funções elas são First Class Citizen. Na verdade, funções, listas e símbolos. Mas a função é o maior impacto. Na verdade, hoje, se você olhar, você vai dizer assim, mas eu consigo fazer isso em uma porção de linguagens. A gente vai discutir isso. Tá? Isso aí é porque essas linguagens se apropriaram do conceito de Lisp. Né? O Algol tinha números e dados estruturados. Eu não conseguia no Algol passar uma função como parâmetro, por exemplo. Tá? E aí depois o Simula e o Smalltalk, para tentar fazer com que os processos também fossem para o First Class Citizen, ou para unificar essa ideia, deixar menos separado, criaram o conceito de classe e objeto. E aí quando você passa um objeto, ou quando você passa uma classe, ele leva consigo métodos, ele leva consigo o processo. Tá? Bom, aí entra o princípio de closure. É importante vocês entenderem o que é closure. Alguém sabe definir para mim o que é closure? Eu falei informalmente na aula passada sobre closure. O que é uma closure? Alguém imagina? Você consegue definir variáveis e você pode ter efeito colateral, mas o resto do mundo isso não existe. Isso. Então, segundo o Scott, a definição dele é uma closure é um subprograma, e ele usa subprograma porque ele quer generalizar, mas para a gente pode ser uma função, certo? Mas o ambiente de referência da sua chamada. Olha só que legal essa definição, eu acho isso muito legal. Quando eu chamar a função, aquela função que eu estou chamando, ela está num ambiente de referência e ela vai usar as coisas do ambiente de referência dela, certo? No caso, quando eu estou usando o paradigma funcional, eu uso a função aninhada para fazer isso. Por quê? Porque eu tenho uma função dentro da outra, eu mostrei na aula passada, a gente falou que dava para alinhar a função? Acho que sim, né? Então, isso é outro que devia estar aqui, funções aninhadas. Eu esqueci de colocar, porque isso não tinha também. Se você pegar as linguagens anteriores, Fortran não tinha, Algol não tinha, você não podia botar função dentro de função. Então, Não, chamada podia. Você podia fazer chamada recursiva, mas eu não podia definir uma função dentro de outra função. Entendeu? Então acabou de me ocorrer aqui, eu quero colocar aqui para não me esquecer, que uma outra coisa que eu acho que é importante nesse conceito de funções no centro, tá? Antes disso, são funções aninhadas, tá? Funções aninhadas eu acho que é um conceito importante, tá? Porque você não vai achar isso
Por exemplo, quando você pensar, por que surgiu a orientação a objeto? Porque, na verdade, você queria encapsular as coisas, mas não existia uma coisa acima da função, não é? Então, funções aninhadas dão essa ideia, certo? Então, o que é o closure? Então, quando você está na programação funcional, o closure é definido pela função que aninha. A função que aninha vai definir o ambiente de referência. Ela que vai dizer as variáveis, os estados, as coisas. Está ali naquela função de referência, certo? E o que essa função que aninha faz? Ela define variáveis e funções dentro dela, certo? E elas são visíveis em todo o ambiente aninhado. E o estado é persistente entre chamadas. Mas note que aqui tem uma sutileza muito grande, certo? Tem uma sutileza muito grande e vocês têm que prestar atenção nessa sutileza. Você tem que saber usar o closure direito. Não confundir com aquelas variáveis que são transitórias de uma chamada de função. Você tem que saber usar para o closure funcionar. Então, eu mencionei na aula passada esse tipo abstrato do empréstimo. Era um dos exercícios para vocês fazerem. Lembram disso? E aí, essa é uma solução usando closure. Vamos ver como é que essa... Eu falei dessa solução na aula passada. Tá certo? Hã? Eu tinha te mostrado isso. Não, eu pedi pra Não usar o quê? O do? Não usar, pessoal, não usar o do, tá? Não, agora já viram. É que ia ser um exercício pra ver. Mas vamos lá. O que tem nesse closure aí? Tá? Aquele let que a gente vai repassar ele, porque não sei se a discussão do Olisson ficou muito clara, eu trouxe aqui só uma recompilação, né? Mas aí, note, aquele let ali, e é isso que vocês têm que entender no closure. Presta atenção. O estado, ele não persiste. Se você chama a função uma vez, ele cria o estado, a função terminou, e se você não tem nada que permita chamar a parte interna da função, vamos chamar assim, o negócio vai embora. A próxima chamada ele zera de novo, tá certo? Por quê? Porque note que quando eu entro na função, aquele let ali, ele está sendo feito ali na chamada da função, concorda? Eu estou dando estado na chamada da função. Qual é a sacada do closure? A sacada do closure é que dentro dessa função tem uma outra função. Certo? Então existe uma função make installment calculator e dentro dessa função existe uma outra função chamada next installment. Todo mundo está conseguindo interpretar isso direito? Todo mundo está conseguindo? O que é que vai acontecer? Não sei se vocês repararam que a função de fora devolve na chamada o quê? Uma função. Ele está devolvendo para quem chamou a função de dentro. Está devolvendo essa função de dentro. Só que aqui entra o closure. Porque essa função que eu estou devolvendo, ela vai junto com o ambiente de referência. Ela vai à função, mas vai ao ambiente onde ela está junto. Certo? Ou seja, aquelas variáveis que estão ali na função de fora, elas viram um ambiente de referência para a função de dentro. Certo? O que acontece? Se eu chamar a função next installment, né? Então, primeiro, olha só como é que eu fiz. Eu dei um define, my next installment, aí eu chamei o make next installment calculator, então eu chamei a função de fora, passando os meus parâmetros, que é a parcela inicial e os juros, certo? Como eu chamei a função de fora, o que a função de fora faz? Ela define current value e rate, que está no meu ambiente de referência, certo? Eu devia ter feito um gráfico, eu gosto de gráfico para essas coisas, mas não deu tempo. Mas todo mundo está acompanhando? Definiu a função de dentro desse ambiente de referência e retornou para quem chamou. Nesse caso, nesta variável vai ficar o quê? A função de dentro. A função de dentro,
Só que não é a função de dentro pura, é a função de dentro no ambiente de referência. O que vai acontecer? Toda vez que eu chamar o myNextInstallment, ele atualiza o current value. Tá vendo? Ele vai atualizando o current value. Tá? E eu não preciso me preocupar com isso. Por quê? Porque como essa função ela vem de dentro de um closure, esse ambiente de referência ele persiste. Ele vai continuar no tempo. Se você quiser fazer um paralelo, seria equivalente a ter uma instância de uma classe. Aquelas variáveis seriam como se fossem atributos e o NextInstallment é como se fosse um método que atualiza os atributos. E os atributos persistem. Só que eu faço isso usando Closure. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Entenderam? Bom, beleza. Ah, mas Python tem Closure. Quem é que sabia disso? Que Python tem Closure. Sabiam que Python tem Closure? JavaScript tem Closure. JavaScript tem tudo. Você tirar um dado e ser assim, inventar, não, JavaScript tem também. JavaScript tem tudo. Mas Python tem Closure. Olha só o Closure em Python. Isso é um Closure em Python. Vamos ver. Eu tenho uma função def, ali eu estou definindo uma função makeInstallmentCalculator. Tá certo? Dentro dessa função eu estou definindo variáveis, current value e rate. Dentro da função, no Python você pode definir uma outra função. Certo? A única coisa é que como a ideia de closure não é nativa do Python, tá certo? Você tem que resolver um negócio que para o Lisp é natural, que é o seguinte: aquele current value rate, se você não avisar para o Python, ele vai achar que você está criando eles aqui dentro dessa função. Ele não vai usar o de fora, certo? Ele não vai usar o de fora. Então eu tenho que falar para o Python o seguinte: current value e rate não são locais, para ele entender que ele vai ter que pegar o do closure. Tudo bem? E aí eu faço o resto ali. Note que o Python está retornando o quê? A função. Certo? Está retornando a função. Então aqui, ó, isso aqui é Python, ó. myNextInstallment, eu dou o makeInstallmentCalculator, que é a função de fora. Eu dou os parâmetros e pronto. Aí eu posso usar o myNextInstallment, que ele vai atualizando os atributos do closure, os valores do closure. É a mesma coisa em Python. Entenderam? Por que eu vou usar, então, um scheme ou um closure? Eu não sei, a pronúncia muda? Não, muda, mas a piada é essa. É. O closure com J é a linguagem, né? Oi. A pergunta, é uma boa pergunta. Se você passasse os atributos de fora para os atributos de dentro, como é que você atualizaria o NextInstallment, o current value? Como é que você atualizaria? Porque o que você tem que prestar atenção é o seguinte: o closure é um negócio que você tem que se acostumar com a ideia, tá certo? O makeNextInstallmentCalculator, para esse cálculo de prestação, eu vou chamar só uma vez. Eu só chamo uma vez. Tudo bem? E já de dentro, eu vou chamar tantas vezes quanto forem as prestações que eu quero. Certo? Bom, como a de fora eu só chamo uma vez, naquele momento eu seto os valores iniciais, porque ela vai ser chamada só uma vez. E ela define o ambiente. Tudo bem? O problema é que se você repassasse como parâmetro para de dentro, a de dentro ia ter que fazer essa atribuição inicial. Só que a de dentro ela é chamada várias vezes. E se você der parâmetros para ela, você ia ter que passar esses parâmetros aqui na chamada. Você entendeu? Então, não funciona. Sacou? Agora entra a pergunta filosófica. O Alisson, que gosta de filosofia, a pergunta filosófica é: se Python tem isso, por que eu vou usar uma linguagem Lisp-like?
Ofende chamar de Lisp-like? Não, né? Lisp-like. Por que eu vou usar uma linguagem Lisp-like se o Python já tem isso? O JavaScript já tem isso. Que é a linguagem mais maravilhosa que existe. Se você suportar ela. Vamos lá. Se o Python e o JavaScript já tem isso. Aliás, a história do JavaScript ela é curiosa. Porque eu não sei o Python exatamente, a história começa, ele já nasceu com isso. Mas o JavaScript ele não nasceu com essas coisas. Ele foi, vem para cá, vem para cá. As coisas foram... Ela não era orientada a objeto no começo. Ah, não, vem para cá. Ele foi trazendo. Chega aí, chega aí. No JavaScript é assim. Chega aí, chega aí, chega aí. Vai, bota aí, bota aí. E aí, se o JavaScript e o Python tem isso, por que eu usaria uma linguagem Lisp-like? Essa é uma pergunta de paradigma. Muito importante. Honestamente, eu não estou vendo muita razão até agora para usar um negócio desse. Eu não estou vendo uma razão. Para usar isso em Python ou para você? Para usar isso no Lisp-like. Não, para usar isso no Lisp-like não. Para usar no Lisp-like, no caso. Ah. Isso faz sentido. Então, olha, então vamos lá. Presta atenção aqui, porque isso é muito importante. Eu tenho até uma aula que eu dou, não sei se eu vou dar aqui, porque não tem a ver com paradigma, mas eu tenho uma aula que eu dou XML vezes RDF, que são duas formas de representar coisas na web. Aí eu escrevo um problema no quadro e falo, representem isso em XML. 10 alunos na sala, as 10 representações saem diferentes. Aí eu mostro o RDF, faço, represente isso em RDF, que é um outro padrão que vocês não conhecem, vocês vão conhecer. Todas as representações saem exatamente iguais, porque só existe uma forma de fazer em RDF e existem 157 mil maneiras de fazer em XML. E o XML é um problema e está sendo abandonado porque existem 1000 maneiras de fazer a mesma coisa em XML. É como dizer assim, chega aí, vamos agradar todo mundo. Ah, não, vem você também. Ah, você quer também? Não, vem, pode ir pondo aí. Aí o XML foi crescendo, aí tem isso, e tem atributo, e tem não sei o que, dá para fazer isso. Ah, eu quero fazer tag que abre e fecha. Então põe, abre, dá. Ah, eu quero tag vazio. Ah, põe também. E aí foi fazendo, e foi crescendo, certo? E virou uma panaceia, certo? Linguagens de programação são a mesma coisa. Eu não sei o quanto vocês têm experiência de programação, mas me dá uma raiva quando um cara começa a usar várias maneiras de fazer a mesma coisa. Pensa comigo, se você for usar React, você vai ver o sofrimento que é isso. Porque o React resolveu que ele não vai usar mais orientação a objeto. Aí ele quer fazer tudo em função. Aí ele muda a lógica toda. Aí você está usando JavaScript, se você resolver usar orientação a objeto, uma parte é orientada a objeto, a outra não é orientada a objeto, aí tem o padrão do W3C para Web Components, que é baseado em classes e objetos. O React resolveu que ele não quer, fez tudo baseado em funções, só que aí tem mais de um jeito de você fazer a mesma coisa. Você pode fazer de um jeito, ou você pode fazer de outro, e aí vai depender do cara. E aí, se você estiver usando, por exemplo, JavaScript, e você quiser fazer uma abstração de nível superior, você pode fazer usando objetos e protótipos, sem classes. Usando classes de objetos. Você pode usar funções aninhadas e closure, certo? E aí, pense no conjunto de coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico. Você está usando pandas. Alguém já usou pandas? Muito bem. Você não tem a menor ideia do que está acontecendo ali. Isso que eu estou passando em um objeto é uma classe, é uma função, você não sabe. Bicho, o modelo de linguagem está resolvendo hoje. Porque você não sabe. Não sabe. O negócio funciona, mas isso aqui é uma classe, é um objeto, é uma função, é uma variável global, é uma estrutura. Cara, teve uma hora que eu desisto de entender pandas. Eu desisto. O LLM está resolvendo para mim. Porque é uma mistureba tão complicada, tão doida, que parece quando eu estou usando CSS. Quem já usou CSS sabe o que é isso. É assim.
começa tudo organizadinho, que nem o SQL, tudo bonitinho, as coisas fazem sentido. Aí depois começa a perder o sentido. Porque o SQL não, ele é consistente do começo ao fim, porque ele é homogêneo. O Pandas não. Porque tem um negócio que você tinha que reindexar. Qual é a lógica de ter que reindexar um negócio que eu não sei onde está lá no meio? Não, cara, esquece. Dá reindex que vai funcionar. Aí você vai lá, manda reindexar e funciona. E eu tenho certeza que ninguém tem a menor ideia do que ele fez, mas funciona, certo? Então esse é o problema. O problema é que quando você começa a dizer, eu tenho todos os paradigmas, a complexidade, ela começa a ficar muito grande. As pessoas param de entender o que está acontecendo. Eu paro, eu desisto. Chega uma hora que eu desisto. Eu não entendo mais. Eu não vou ficar abrindo a implementação do Pandas para entender o que ele fez. Tá? E o problema no Python, quando você usa, é que não é explícito o que está acontecendo. Por exemplo, se eu chamo um negócio, ele vai me retornar um objeto ou vai me retornar uma função? Não é explícito. Pode ser qualquer coisa. Certo? E aí o cara faz o que ele acha que é melhor fazer. Então, uma coisa que é importante vocês observarem quando vocês escolhem um paradigma se chama homogeneidade. Se você é homogêneo, se você é consistente, se você decide o que você quer ser, é muito mais fácil você aderir e trabalhar dentro daquele paradigma. Certo? O ponto a acrescentar é que não é porque uma linguagem que tem múltiplos paradigmas que ela não é homogênea. Incluindo é uma das coisas que a gente vai ver em Lisp. Você pode ter orientação a objeto em Lisp e manter homogeneidade. Não, mas tudo bem, só que ele não é orientado a objeto. Não, você pode transformar ele. Então, mas aí é outra história. Aí tudo bem. O que eu estou dizendo é, quando você trabalha com a linguagem, se você tem... Então, eu deixei vocês debaterem aqui na sala, não quis interferir, mas assim, a minha visão é que as linguagens orientadas a objeto começarem a abraçar tudo, é um problema. Eu acho um problema. Eu já me incomodo, por exemplo, quando você vai fazer iteração, estava discutindo aqui, você quer fazer um sort ou quer fazer um find. No Python e no JavaScript tem a forma funcional de fazer isso, não é? E você também pode fazer na estrutura de programação. Eu não gosto disso, certo? Eu não gosto. Ou faz de um jeito ou faz de outro, escolhe o que você quer ser, porque senão é um problema. Você fica ali, eu faço assim ou eu faço assado, tá certo? Isso dá espaço para aqueles caras que gostam de fazer malabarismo, tá? Conceito de função de ordem superior. Superior, é isso, Heitor? O Heitor corrigiu minha tradução, que eu estava... Função de ordem superior, o que é isso? Isso é um conceito bastante poderoso das linguagens funcionais, que também foi apropriado pelas orientadas a objeto, tá certo? E vocês, talvez, vocês devem usar isso bastante, principalmente esse primeiro, que é receber uma função, certo? O que é uma função de ordem superior? Uma função de ordem superior é uma função que recebe como parâmetro uma outra função, certo? E ou já entrega na saída uma outra função. Mas entenda-se que esse ou, ele tem que ser um ou outro. Tá certo? Não pode não ser nenhum. Tá. Ele não pode nem ser nenhum, tá certo? Pode ser os dois. Então, e ou, mas esse ou, ele tem que ser um ou o outro. Ele não pode não ser nenhum, né? Tá? Tá? Então, você vai ter uma função de entrada, mas isso está implícito no ou, né? Porque o ou está aqui, tá vendo? Esse cara botou o ou aqui. Você fala, esse ou esse? Tá, então é esse. Esse ou esse? Então é esse. Não, aí não é de ordem superior. Ou você tem a função na entrada, ou você tem na saída, ou você tem nos dois. Você tem que ter uma função ou entrando ou saindo. Isso seria o correto. Então esse diagrama não está muito bom. É que foi na correria, eu não achei o melhor. Tudo bem? Então quando eu faço isso, e aí eu não coloquei exemplos aqui para discutir, porque o lab de hoje, para entregar hoje, usa funções de ordem superior. Aí a gente vai discutir elas na correção.
Mas isso é função de ordem superior. Então, isso é muito importante para vocês entenderem. Se você combinar esses 4 elementos, você vai perceber que você tem um toolkit de abstração para você construir abstrações num nível superior, usando a lógica de funções. É claro que hoje vai ter as macros também, que vão ajudar em outro aspecto, mas também nisso, na abstração. Tá? Tudo bem? Finalmente, eu só quero repassar, isso aqui é um off-topic. Não tem a ver com tudo que eu falei antes, mas eu só quero dar essa repassada só para deixar no slide, deixar arrumado, porque a gente discutiu isso de uma forma um pouco orgânica na aula passada. Existe o LET. Todo mundo entendeu o LET? O LET é uma estrutura que funciona assim, ó. Ele tem que vir dentro de parênteses, tá certo? Porque o LET, ele exige um escopo. Ou ele exige, não, desculpa, ele define um escopo. Significa o seguinte, você abre e fecha o parêntese, por quê? Porque a existência do que você define no LET vai acontecer dentro desses parênteses. Tudo bem? Muito importante, isso é diferente do define, porque o define é onipresente, né? Claro, a menos que você esteja fazendo aninhado a outra função, mas quando você faz um define no nível mais alto, ele é onipresente. O LET, ele existe do abre parênteses ao fecha parênteses, tudo bem? E aí como é que é o LET? O LET, ele tem abre parênteses e fecha parênteses, o LET, que é o escopo dele. Aí depois você vai ter uma lista de listas. Cada elemento da lista é uma variável e um valor. Ele vai atribuir o valor à variável. Certo? Tudo bem? Lembrando, quando eu falo valor, é aquela saracutiara de programação funcional. Pode ser a chamada de uma função que gera um valor que vai ser entregue lá. Certo? Tudo bem? Aí ele vai definir esses valores e você vai ter um corpo. Certo? E esse corpo pode fazer uso desses valores. Certo? E somente esse corpo. Quando eu sair desse parêntese, acabou. Eu não tenho mais visão, não tenho mais acesso a esses valores. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí? Bom. Agora tem uma discussão que o Olisson fez na aula passada, que eu queria trazer aqui. O exemplo não está perfeito. O Olisson reclamou, mas dá para dar ideia do escopo, certo? Que é o seguinte. Não é nem o escopo, na verdade a gente não está falando de escopo. É uma discussão que ele fez que é importante, que quando você tem uma lista de valores no LET, aqui ó, tem uma lista de valores, certo? Esses valores da lista, eles não veem a definição de outros valores da lista. Eles não têm visibilidade interna, certo? Por quê? Porque ele vai pegar a lista inteira e é como se ele definisse tudo, vamos chamar em paralelo, né? Foi essa no final da lista. É paralelo, mas é aquele paralelo de concorrente, né? Não paralelo de multithread. É paralelo de concorrente. Certo? Então, para esse exemplo que vocês estão vendo, vocês podem entender que isso em JavaScript, isso aqui é JavaScript, e isso em JavaScript funciona, certo? Então vamos ver o que é isso aqui. Aqui eu estou definindo uma variável A, uma variável B, e eu estou retornando A mais B. Tudo bem? Vai dar 30. Do mesmo jeito que ali em cima vai dar 30, certo? Aqui eu estou definindo um objeto JSON. Isso aqui já é completamente diferente do que é feito lá em cima, mas eu quis criar um objeto JSON porque o comportamento do tratamento do objeto JSON, ele é equivalente ao tratamento da concorrência lá do LET. Eu estou definindo A10, B20 e aqui eu estou somando os dois, certo? Bom, pergunta. Eu devia ter deixado a pergunta, se eu colocasse BA ali, BA. Então, ao invés de ser B10, eu colocasse BA, certo? No primeiro, no segundo e no terceiro.
Eu teria problema com algum deles? Não tem B20 ali? Troca o 20 por A. É. Se eu trocar o 20 pelo A. Então, é que eu não deixei o slide de pergunta, eu só deixei o slide de resposta. Mas deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu duplicar. Hã? O primeiro dá problema, boa. Então aqui dá problema. E o último dá problema. Do meio eu não sei. Não dá. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. O primeiro... ficou maiúsculo. O primeiro... E as malditas linguagens são case sensitive. É por isso que eu gosto do Pascal. O Pascal não é case sensitive. A melhor coisa do mundo é não ser case sensitive. Então vamos lá. O primeiro, dá problema, o Alisson mostrou. Por quê? Porque, como é concorrente, quando ele vê aquele BA ali, ele não resolveu o de cima. Então o A não existe. Ele vai dar um erro e dizer, não sei quem é A. Certo? Isso aqui é uma sequência de código em JavaScript. Então ele vai executar essa linha, é imperativo. Depois dessa linha, então vai funcionar, concorda? Porque quando ele chegar nessa linha, o A já existe e vai funcionar. Tá bom? Isso aqui é o objeto JSON em JavaScript, que é igual ao Python. E eu não sei se vocês já tentaram fazer isso, eu já tentei, e é por isso que eu sei, certo? Se você tentar fazer dentro do objeto, eu referenciar um outro campo daquele objeto que está sendo definido, ele não vai aceitar, ele vai dar erro, do mesmo jeito que lá em cima. Certo? Então, na verdade, peraí, aqui é A. Então, na verdade, esse let, ele vai dar errado ali, como vai dar errado aqui. Certo? Ele vai dar errado nesses dois. E aí, o Alisson mostrou para vocês o let asterisco. Certo? O que é o let asterisco? O let asterisco é que o asterisco, como ele falou, é se tiver uma outra maneira da mesma função se comportar. Tá certo? Isso é muito lindo, né? Isso é muito... outra maneira aleatória. Por isso que é o asterisco, é tipo coringa. Tá? Então, se você der um asterisco, aquele let vai se comportar como esse let. Ou seja, ele vai executar o primeiro, e aí o valor do primeiro vai valer para o segundo, etc. Tudo bem? Tá? Não tem jeito de fazer isso funcionar aqui. Não que eu saiba. No JSON, não tem jeito. Tá? Fazer um objeto dentro de objeto? Não, o que eu resolvo, na verdade, quando eu faço em JSON, é que depois você pode dizer assim, x.b. Aí você diz x.b é igual a A. Isso pode. Aí é uma outra instrução. Aí ele aceita. Entendeu? Mas não tem uma chave asterisco. Uma chave asterisco. Entendeu? Tudo certo? Bom. Legal. Então vamos agora comentar os exercícios. Não é isso? Deixa eu dar um stop aqui.